Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje é sextas-feiras, como de costume, com a presença da missionária Edmeia Williams, que no momento está nos trazendo uma meditação em cima da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Estamos somente esperando que a missionária Edmeia Williams possa entrar para que possamos dar início ao nosso debate-papo. A proposta do debate-papo é esta, de ser uma conversa agradável entre amigos, sempre de temas relevantes e se falando de uma forma edificante. Como eu disse, todas as sextas-feiras temos o privilégio de ter a missionária Edmeia Williams nos trazendo uma meditação em cima da palavra. Estes dias, nestas sextas, ela está trazendo uma meditação em cima da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Estamos só esperando que a Edmeia possa estar entrando e assim estaremos convidando-a a participar do debate-papo. Já confirmamos com ela a participação. Ela deve estar entrando em alguns minutos, pelo menos eu espero no máximo, não é? Que ela possa estar entrando e para que nós a convidemos a participar. Agora já estamos aqui, ela já entrou. Aguardando. Graça Pronto. E paz, pastor. Tudo bem? Graças a Deus, tudo em ordem. Que bom, que bom. Vamos aqui acertar tudo. Pronto. Está tudo certinho. Tudo certinho. Então, você está meditando em cima da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas? Sim. E hoje, vamos então dar continuidade. Hoje, graça e paz a todos os irmãos que estão conosco. Nós vamos fazer o capítulo 5, já o penúltimo capítulo. Semana que vem completamos esse estudo. Então, nós vamos ler Gálatas, capítulo 5, vamos ler até o versículo 12. Onde está escrito assim: para a liberdade é que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor,
que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Amém. Vamos parar um pouquinho aqui para comentar esses 12 primeiros versículos do capítulo 5. Os judaizantes chegaram à conclusão de que a doutrina de Paulo sobre a graça era perniciosa e perigosa. Porém, eles não eram os únicos, não é? A pensar assim. Porque hoje em dia, nas igrejas, ensinamos que a liberdade em Cristo é anarquia. Nós chegamos a esse ponto. Anarquia. E nós sabemos que a palavra anarquia vem do governo. An é uma palavra que vem do grego. An-arque. Contra o governo. Anarquia é um sistema que se levanta contra governo. Por isso, Paulo agora ensina a prática, provando que viver pela fé não significa tornar-se um rebelde por causa da disciplina interior de um cristão dependendo da graça de Deus, conectado pelo Espírito Santo. Esse é um caso que nós precisamos pensar muito hoje. As pessoas confundem muito liberdade com libertinagem. E acham que graça é alguma coisa que não precisa de disciplina, não precisa de trabalho, não precisa de controle. É pela graça que nós somos salvos. A graça é de Deus, mas é pela graça que nós entramos em Jesus Cristo para sermos filhos de Deus. E filho de Deus não é um qualquer. Exatamente, ele entra pela graça no horizonte de excelência. Então, ele também tem que ser excelente. Não significa que, se pela graça ele recebe a fé para crer no Filho de Deus, se tornar um filho de Deus, ele agora pode fazer da graça aquele mundanismo. Não. Agora ele, pela graça, tem que ter a consciência de quem ele é. E Filho de Deus é santo. E é por isso que o Espírito Santo nos é dado para caminharmos em santificação. O legalista, ele pode se rebelar porque ele é escravo. E a rebeldia é própria do escravo. É escravo que se rebela. Dependente da carne, é ele que se rebela. Porque ele quer agradar a homens. Pode até impressionar por um tempo, mas depois vem a rebeldia da prisão. Nós precisamos saber disso. Aqui nós vamos ver nesse capítulo 5, de 1 a 12, fui liberto por Cristo, não sou mais escravo da lei. Não é? E depois nós vemos, preciso de alguém para meu controle interior, que é o Espírito Santo. Esse capítulo 5
fala dessas duas verdades implícitas na vida do Filho de Deus. De 1 a 12, fui liberto por Cristo, não sou mais escravo da lei. E do versículo 13 a 26, nós vemos que eu preciso de alguém para o meu controle interior, que é o Espírito Santo. Estou livre, mas preciso do Espírito Santo. Obedecendo à lei, nós podemos ter uma boa reputação, mas é só perda. Porque Deus não está interessado na nossa reputação. Eu posso ter uma reputação diante de todos. Posso ser uma pessoa impoluta diante de todos. E ser um pervertido lá dentro. O escravo é aquele que não tem liberdade. Aqui no primeiro versículo de Gálatas 5 está escrito: para a liberdade é que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Ele aqui, Paulo, ele compara a escravidão com jugo, que sempre representa a escravidão. Quando Deus libertou Israel do Egito, isto é, ele quebrou o jugo. Quebrou. Você sabe o que é jugo, né? A Bíblia fala em jugo. Lá em Levítico 26, no versículo 13, Deus diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Olha o que é isso. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos, olhando para frente e para cima. O jugo prende você seguro, para que você não vá para onde quer, mas vá para onde querem. Assim, um fazendeiro usa o jugo para criar o animal, pois voluntariamente esse animal não seria guiado. Então, ele usa o jugo que pesa sobre o pescoço dele. Quando os gálatas creram em Jesus, tiveram o jugo quebrado e passaram a ser livres, dependentes da graça do amor, da graça da misericórdia, da graça da liberdade. Foi Cristo quem nos libertou da lei e do pecado. Estamos livres. Eu posso escolher se eu vou pecar ou não. Eu posso escolher. Não precisamos das obras externas da lei para fazermos a vontade de Deus, mas temos internamente a direção do Espírito. Dando um pequeno testemunho. Eu não sou uma pessoa que gosta de açúcar. Não gosto de doce. Não sinto falta de doce, de jeito nenhum. Mas no dia em que eu descobri que eu só tenho um rim, decidi eu abrir meus olhos. Porque eu sempre gostei de comer bolo. Bolo feito em casa, bolo caseiro. Faz o bolo, seja de milho, seja lá o que for, e eu gosto de comer bolo, então, uma vez no mês eu comia bolo. Mas aí eu cortei todo o açúcar, porque eu sei que tendo um rim só, eu não posso ficar diabética. Porque acabou. Se eu ficar diabética, eu tenho que comprar o caixão e me preparar. Não é? Mas eu fui comprar alguma coisa no supermercado e vi uns bolos. E perto dos bolos tinha doce, tinha tudo. Ali no supermercado, pão de açúcar. Eu tive tanta vontade de comer um doce daquele.
Mas eu tive vontade. Aí eu olhei perto, tinham todos aqueles chocolates maravilhosos. Eu disse, olha, sabe de uma coisa? Eu estou com vontade, eu vou comprar um para comer só um pedaço. Depois eu digo, mas eu compro um chocolate caro desse aqui como um pedaço e o resto. Não tem ninguém para comer chocolate lá em casa. Aí eu fiquei lá perto do doce, pensei, eu vou comprar e vou tirar um pedaço e vou dar para o moço que trabalha na portaria. Aí, na hora, eu pensei, por que é que eu estou com vontade de comer doce? Será que meu organismo está querendo dizer que eu estou precisando de açúcar? Parei, pensei e disse, Senhor Jesus, vem no meu socorro. Eu estou precisando de açúcar no meu organismo. Aí eu parei e disse assim, Senhor Jesus, eu não vou comprar isso aqui. Eu quero. Mas isso aqui é veneno que eu estou botando para dentro. Eu saí do supermercado, sei comprar o doce, e lá fora a minha alma me dizia, volta e compra, deixa de ser boba, um pouquinho só não faz mal. E todas as vezes que eu leio aqui, um pouquinho de fermento leveda toda a massa, eu me lembrei disso agora. Eu não comprei, mas eu tive muita vontade. Por que de uma hora para outra? Cheguei em casa, comi uma banana, fiquei bem. Você vê como são as coisas. Eu tenho autoridade para decidir se eu vou beber a pinga ou não, se eu vou usar a maconha ou não, se eu vou usar a cocaína ou não, se eu vou ligar a televisão no canal da imoralidade, ou se eu vou entrar na internet no canal da imoralidade, ou se eu vou falar mal dos outros, levantar falso. Eu tenho autoridade para decidir. Eu sou livre para decidir. Cristo me libertou para eu ser livre. Mas eu posso voltar a ser escravo, eu estou livre para escolher. Todas as vezes que nós aproveitamos da nossa liberdade para escolher o que é errado, nós somos escravos. Mas quando nós exercemos essa liberdade para fazer o que é certo, nós somos livres e liberdade custa caro. É difícil ser livre, fácil é ser escravo, mas para a liberdade, para viver essa liberdade de poder escolher, aí é que mostra a nossa grandeza em Cristo, porque nós fomos chamados para a grandiosidade. Agora somos filhos de Deus. Agora escolhemos as coisas excelentes. Por quê? Porque somos filhos de Deus. O fazendeiro usa o jugo para dirigir o animal, para guiar o animal. Porque voluntariamente o animal sairia por aí dando coice, fazendo tudo que era errado. Quando os Gálatas creram em Jesus, eles tiveram um jugo quebrado e passaram a ser livres, dependentes da graça de Deus. Agora, nós podemos perder os nossos bens. Nos versículos de 2 a 6, aqui de Gálatas 5, Paulo vai usar 3 frases para descrever as perdas dos cristãos que deixaram a graça para voltar para a lei. Não terá nenhum lucro em Cristo, versículo 2. Se ele retorna para a lei, para a escravidão, não tem nenhum lucro em Cristo. Segundo, será devedor de toda a lei, porque não dá para ficar em cima do muro. Não dá para escolher, como muitas pessoas fazem no cristianismo, achando que a palavra de Deus, a vida cristã, a Bíblia é um jantar self-service,
Você pode escolher umas coisas e deixar outras para lá? Não. E outra coisa, Cristo não fez nenhum efeito na sua vida. Você caiu da graça. E se caiu da graça, caiu, está fora. Se tornou um escravo, um falido. A palavra nos ensina que quando éramos escravos, tínhamos um débito com Deus que ninguém podia pagar. Nós éramos possuídos, devedores, incapazes. Jesus, lá em Lucas 7, de 36 a 50, ele conta uma parábola de 2 homens que deviam dinheiro ao credor. Um devia 10 vezes mais que o outro. E não havendo nenhum dos dois como pagar, o credor perdoou aos 2. Perdoou. Não é? Perdoou. Nós somos devedores pela queda. Nós estamos em débito. Todos pecaram, a Bíblia diz, e foram destituídos da graça de Deus. E Deus, graciosamente, em Cristo, fez o pagamento a si mesmo. Ele pagou o nosso débito a ele. Logicamente que não vai dar para entender isso. Isso é acima do nosso entendimento. Não é? E a paz de Deus que supera todo entendimento. Tudo em Deus supera o entendimento humano. Os legalistas acham isso um absurdo. Eles pensam assim, deve haver alguma coisa que nós precisemos fazer para sermos mais espirituais. Está vendo? Viver pela graça significa depender totalmente de Deus. Eu não preciso matar cordeiro, sacrificar cordeiro. Eu não preciso comer pão asmo. Eu não preciso deixar o cabelo crescer aqui, cobrir ali, fazer festa daqui. Não preciso. Paulo aqui está explicando para os Gálatas que se submetendo à circuncisão os tiraria dos benefícios que eles já tinham em Cristo. Só isso. Então, eles teriam que cumprir toda a lei, que ninguém foi capaz de cumprir. Porque ninguém consegue cumprir toda a lei. E isso expõe a hipocrisia dos legalistas, porque eles não seriam capazes de cumprir. É como hoje guardar o sábado e não a Páscoa. Não é? Não tem gente que guarda sábado e, por acaso, guarda a Páscoa? Faz a festa dos tabernáculos? Festa das trombetas? Não, só o sábado. Imagine o motorista que fura o sinal vermelho e é parado pelo policial. O policial, ele tem que parar o carro. Então, ele se defende. Ele diz para o policial, eu sei que passei no sinal vermelho, mas eu nunca roubei. Eu nunca matei. Eu nunca atropelei ninguém. É a primeira vez que eu faço. Tá vendo? Não é assim que acontece? Não adianta. Tem que cumprir tudo. Você nunca matou, você nunca roubou, né? Mas você ultrapassou no sinal vermelho. Tá bom? Isso é cair da graça. Versículo 4 de Gálatas 5.
Mesmo aqui, que eles caíram da graça, Paulo os chama irmãos. Significa que eles não perdem a salvação. 9 vezes, Paulo os chama irmãos. E diz a eles, aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, e porque sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que chama Abba. Cair da graça não significa perder a salvação, meus irmãos. Gálatas 5, aqui que nós estamos vendo hoje, versículos 5 e 6, o apóstolo fala da vida do crente na esfera da graça, que depende do poder do Espírito e não do próprio esforço da pessoa. A fé é operante, a fé não é morta. Assim, o crente que busca o legalismo se proíbe a si mesmo o direito e a riqueza espiritual. Ele se coloca em escravidão. Ele se coloca em falência. É uma cegueira que é interessante que Paulo, quando foi à Galácia a primeira vez, ele foi por causa de uma enfermidade na vista. Mas ele pregou, ele deixou a luz, ele deixou a verdade, ele deixou lá o caminho da salvação em Jesus Cristo. Mas quando ele sai de lá, vêm os judaizantes e trazem a cegueira espiritual. Fazem com que eles caiam. Uma coisa é certa, ele perde a direção. Do versículo 7 ao versículo 12, Paulo vai dizer que ele perde a direção, ele não perde a salvação. Paulo aqui vai usar ilustrações atléticas, porque os leitores, os crentes ali da Galácia, eles conheciam tudo sobre Jogos Olímpicos, não é? Eles conheciam todas as competições gregas, como, por exemplo, as maratonas. Isso era comum ali. E eles sabiam detalhes, como hoje o povo sabe sobre futebol, não é? É lindo ver que ele nunca usou, Paulo nunca usou a imagem da corrida para exemplificar a salvação. Isso é lindo ver. Ele só usa para exemplificar a vida cristã, lógico, depois que somos salvos. Porque não há corrida. Não há o que possamos fazer para sermos salvos. Só quem nos salva é Deus. Porque quando estávamos mortos no nosso pecado, nossos pecados e delitos, o que é que um morto pode fazer por si mesmo? Nada. Essa é a grande história das pessoas rezarem para morto. Para o morto fazer isso, para ajudar naquilo. Se ele pudesse fazer alguma coisa, faria para ele. Ressuscitava. Aqui Paulo não usa o exemplo, a imagem da corrida, para exemplificar salvação, mas para exemplificar vida cristã. Primeiramente, teria que ser grego para participar dos Jogos Gregos. Está vendo? Nunca esqueça isso. Se não fosse grego, não poderia participar dos Jogos Gregos. Então, primeiro requisito. Assim também nós, só depois de sermos cidadãos do reino, pela fé em Jesus Cristo, é que participamos da corrida para o prêmio, como está escrito,
em Filipenses. Remos para alcançar o prêmio da soberana vocação. Quem não pertence ao reino de Deus não pode fazer a caminhada da santificação, porque não é salvo. Pode ser bonzinho, pode ser caridoso, pode ser o que for. Se não se rendeu a Jesus Cristo, não está salvo. E se não está salvo, não é filho de Deus. E aí ele não pode andar a caminhada da santificação. Só se for cristão. Só se for do reino. Como os gregos só podiam participar da maratona dos Jogos Olímpicos se fossem gregos. Isso é um exemplo lindo que Paulo nos dá. Agora, quando nós vemos isso, nós não corremos para sermos salvos. Isso, eu tenho acompanhante aí, isso vai ser grande profeta, pastor. Não corremos para sermos salvos. Nós corremos porque já somos salvos. Porque somos salvos, temos vida. Morto não pode correr a nossa corrida, pastor. Morto não tem condição de correr a nossa corrida. Mas nós que temos vida, podemos corrê-la. Paulo diz em Gálatas, no capítulo 4, versículo 14, diz que eles correram bem, aceitaram-no como um anjo de Deus. Paulo diz isso no capítulo 4, versículo 14. Eles iam correndo bem a caminhada do reino. Eles o aceitaram como um anjo de Deus. Aceitaram a palavra. Eles creram no Senhor Jesus. Receberam o Espírito Santo. Ficaram cheios de alegria e queriam ajudar a Paulo. Mas agora, Paulo era inimigo agora. Como? O que aconteceu? Ele usa a figura do fermento, como também ele usa a figura do fermento, como também Jesus usa, não é? Mas fermento é sempre uma boa ilustração para pecado. É pequeno, mas cresce e prejudica toda a massa. O legalismo é introduzido como fermento, secretamente, mas produz o veneno. Agora, Gálatas 5, versículos 11 e 12, Paulo diz que desde a morte de Jesus, a ressurreição, não há mais valor para a circuncisão. É só uma operação física. O cristão vivendo sob a graça está livre, está rico, correndo a maratona que lhe está proposta. Agora, sem o jugo que tanto pesa. Pesa. Agora, para que os gálatas fiquem livres, terão que tirar o fermento, terão que tirar a falsa doutrina de lei misturada com a graça. Agora é suficiente. Salvos pela graça, salvos pela graça, servos pela graça, sofremos pela graça e vamos ao trono pela graça. Aqui Paulo ensina que nenhuma lei muda a natureza pecaminosa do homem. Nenhuma. Não é a lei exterior, e sim o amor interior trazido pelo poder do Espírito Santo. Ele deixa isso, ele é tão enfático. Desculpem, a respeito disso. Nós encontramos pelo menos 14 menções
do Espírito Santo na carta aos Gálatas. O que o Pai planejou para nós, o Filho pagou o preço e o Espírito Santo aplica na vida de cada um de nós. Aqui nós vamos ver Paulo explicando os 3 ministérios do Espírito Santo que nos leva ao deleite da liberdade em Cristo. Primeiro, o Espírito nos capacita a cumprir a lei do amor. E agora eu vou ler o versículo 13 até o versículo 26. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Vamos ver agora. O Espírito nos capacita a cumprir a lei do amor. Versículos de 13 a 15. Paulo começa explicando o nosso chamado, porque é para a liberdade. Não é? Estamos livres da culpa, do pecado, porque temos o perdão. Estamos livres da penalidade do pecado, porque Cristo morreu por nós na cruz. Estamos livres do poder do pecado, por causa do Espírito. Livres da lei. Olhe bem. Livres da culpa do pecado, livres da penalidade do pecado, livres do poder do pecado. Estamos na graça e liberdade, mas não devemos permitir que a nossa liberdade se degenere em licenciosidade. O Espírito habitando em nós vai prover o amor que precisamos, porque a nossa liberdade com o amor nos leva a servir, mas a liberdade sem o amor nos leva à licenciosidade, à escravidão do pecado. Aparentemente, os crentes gálatas estavam precisando desse amor, porque Paulo diz aqui no versículo 15, se vós, porém vos mordeis e devorais uns aos outros. Que palavra forte, não é? Se um pastor for no púlpito hoje e disser isso,
vão querer botar o pastor para fora da igreja por causa do verbo devorar. Paulinho de Tarso, se vós, porém vos mordeis uns aos outros e vos devorais, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulinho de Tarso não era fácil. Mas a gente sabe que por boca desse homem, Deus tem falado tanto a nós. Todos os dias eu aprendo mais com esse homem. Que mestre! Que mestre! O Espírito nos capacita a vencer a carne. Do versículo 21 ao versículo 24. O conflito que existe, versículo 16 e 17, exatamente como Ismael e Isaque. Não podemos seguir juntos com a carne e o espírito, a velha natureza e a nova. Havia um conflito na casa de Abraão, era o filho Ismael, que nunca deu problema, nunca causou trabalho na casa de Abraão por 14 anos, até que nasceu Isaque, o filho da promessa. Aí a guerra começou, ao ponto de ter que mandar embora Ismael aos 17 anos. Porque não dava para os dois conviverem debaixo do mesmo teto. Está vendo? Assim, a lei nunca causou problema até que veio a graça. Aí os judaizantes se levantaram. Por que os judaizantes nunca foram pregar a lei na Galácia? Só depois que o evangelho chegou lá, eles se levantaram e foram. Está vendo? Vem a perseguição. São dois opostos, muito bem ilustrados na Bíblia. Como, por exemplo, a ovelha, que é o animal limpo, evita o lixo, enquanto o porco, que é animal sujo, prefere a sujeira. Como o corvo e a pomba de Gênesis 8. Não é? Assim, vemos que a luta está em nós. E o cristão não pode apenas desejar vencer a carne. Podemos nós ver isso em Romanos, versículos 15 e 19, no capítulo 7. A conquista nós vemos no versículo 18. A solução é quando entregamos nossa vontade ao Espírito Santo. A crucificação, aqui estão as obras, as operações da carne, da mente carnal. Aqui estão as obras, não é? Que fabricam o pecado, como diz lá em Jeremias 17. Esta lista de obras aqui está dividida em 3 categorias. Eu gostaria de ler para vocês. Eu sei que nosso tempo não é muito longo, mas eu vou ler aqui. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, está escrito assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem os conhecerá? Eu. Versículo 18. O Senhor esquadrinha o coração. Eu provo os pensamentos. Mas essa lista que Paulo dá aqui, de obras da carne, elas estão divididas em 3 categorias. Primeiro, pecados sensuais, que estão aqui do versículo 19 ao versículo 21. Adultério, ou que chama prostituição ou imoralidade sexual. Sexo ilícito entre casados. O adultério só pode ser quando a pessoa é casada, porque quando ela pratica imoralidade sexual solteira, se chama fornicação. Impureza é sujeira do coração e mente que torna a pessoa profana e suja. É um apetite que não reconhece honra, que não reconhece vergonha, decência.
É um pecado da carne que não reconhece a lei divina da pureza. Lascívia é um desejo de despertar desejos libidinosos nos outros. Às vezes a pessoa diz, não, mas você se vestiu, você andou, você cruzou as pernas, você moveu os cabelos com desejo de despertar desejos libidinosos nos outros. Isso é carnalidade. Bebedices e glutonarias, isso aí é de fácil compreensão. A pessoa que tem um vício na bebida pode ser até Coca-Cola, pode ser chá, não é? Se aquilo exerce um poder sobre você, que manda em você, que domina você, é carnalidade. Então, esses são os pecados sensuais, mas tem os pecados que chamados pecados por superstição. A idolatria. A idolatria consiste em buscar substituto para Deus. O idólatra, ele constrói o Deus para ele. O Deus possível para ele. O Deus que ele gosta. Ele escolhe o santinho dele do jeito que ele gosta. Meu Deus não se importa com isso, meu Deus gosta daquilo. Eu estava ouvindo uma senhora que foi mandada fora do emprego porque a mulher botava lá de um café preto para um tal de um pai de santo, preto velho, que ela tinha lá. O preto velho ficava na cozinha, no altar lá. A moça foi fazer a faxina, achou que aquilo era sujeira, jogou fora, a mulher quase morre. Jogou fora o café do preto velho. Mas o preto velho não bebeu o café? Não, mas era dele. Para jogar fora aquele café, substituir por outro, tinha que ir 6 horas da tarde no matinho que tinha na praça, não sei o quê. Ela criou um santo para ela. Até que ela não tinha preconceito. Era o preto velho. Né? É a idolatria. Nós precisamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas muitas vezes nós usamos as pessoas, amamos a nós mesmos e adoramos as coisas, mas esquecemos a Deus. Feitiçaria é ocultismo. Pecados sociais aí tem inimizades, rivalidades, brigas, porfias, que são contendas de palavras, discórdias, sedições e heresias. Quando o líder diz que nós devemos segui-lo, já não é seguir Jesus, é seguir o líder. Invejas. A lei não pode mudar, não pode controlar a velha natureza, ela tem que ser crucificada. O Espírito nos capacita a produzir frutos. Uma coisa é vencer a carne e praticar o não fazer o mal, e outra é fazer o bem. Há uma grande diferença entre obras e fruto. Uma máquina trabalha, mas não produz fruto, não é? O fruto tem que crescer da vida. E no caso do crente, ele cresce da vida no Espírito. O primeiro fruto é o amor, porque todos os outros decorrem dele. Amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Tudo decorre do amor. Nós devemos lembrar que o fruto produzido deve ser comido, não admirado e exposto na parede. A humanidade está definhando, precisando de amor. Não produzimos fruto para o nosso próprio consumo, e sim para que outros possam ser alimentados e socorridos, a fim de que Cristo seja glorificado. A carne pode fabricar para nós mesmos resultados que tragam louvores para nós mesmos, mas não frutos que tragam glórias para Deus.
A carne pode nos levar a produzir glória para nós, mas não para Deus. Precisamos paciência. Atmosfera espiritual, vida na luz, palavra de Deus, e sincero desejo de honrar a Cristo para produzirmos frutos para a eternidade. O segredo é o Espírito Santo. Ele nos dá a quinta liberdade. A liberdade do pecado e de nós mesmos. Então, nos capacita a preencher a lei do amor, vencendo a carne e produzindo o fruto para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Edmeia, como eu sempre peço, e eu vou pedir de novo, né, que você possa nos dar o número e os dados da conta bancária para aquele que desejar contribuir para a casa de Maria e Marta possa fazê-lo. Muito obrigada, pastor. Banco do Brasil, com agência 3223, dígito 9. Agência 3223, dígito 9. E a conta corrente é 4055, dígito X ou dígito 0. Conta corrente 4055, dígito X ou dígito 0. E o CPF é 050 110 355/49. Muito obrigada. Amém, amém. Hoje você liberou algumas máximas aí, né? Eu destacaria uma que eu vou até enviar lá para a Érica, para que depois ela possa colocar aí no seu Instagram, né? Sim. Nós precisamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Então depois eu mando para ela essa pérola que você deixou aí para a gente. Vou deixar lá com ela, porque assim entra nas suas frases aí, frases da Edmeia Williams. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo bem. Tá, joia. Um grande abraço, Edmeia. Se Deus quiser, pastor. Muito obrigada. Até a próxima sexta. Até, se Deus Tchau. quiser. Tchau.